Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos imediatamente ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Pela relação de inscrição, o primeiro vereador é o vereador Felipe Maioli. Boa noite a todos, colegas, principalmente as pessoas que estão nos assistindo presencialmente e através das redes sociais em suas casas. Eu quero falar sobre um tema que é a coleta de lixo, que hoje inclusive saiu na Espaço FM, também nossa rádio local, uma matéria, está rodando uma imagem para vocês poderem ficar assistindo agora. É um sistema de coleta de lixo subterrâneo. Um vereador aqui da casa, o Thiago Ilha, já andou comentando sobre sistemas variados de coleta de lixo e eu quero só me colocar à disposição para debater sobre esse tema também. Esse vídeo ele acontece na cidade de Camboriú. Nada mais é que investimentos, né, com relação à tecnologia, que é uma das principais coisas que temos que pensar para o futuro da nossa cidade. Rose, tu pode colocar o outro vídeo, que nesse momento vai ter a fala, porque talvez quando nós nos dirigirmos às pessoas responsáveis e a gente dá as opiniões, a gente tenta contribuir. Me sinto às vezes um pouco até mal, porque a gente não é ouvido. Então, quem sabe agora, com essa fala de algumas pessoas mais técnicas, possa surtir algum efeito. E depois eu continuo a minha fala após esse vídeo. Gostaria que todos assistissem. Um vídeo muito interessante. A tecnologia a favor do meio ambiente. Em Itu, um novo sistema de coleta de lixo foi implantado na região central da cidade. Agora, nada de container. Os coletores são subterrâneos para evitar a sujeira e o mau cheiro. Os comerciantes da vizinhança aprovaram a ideia e acreditam que até o turismo ganha com a mudança. Vendo assim, até parece que o seu Jacob está brincando com um carrinho de controle remoto. Na verdade, ele está comandando o guindaste do caminhão que faz a coleta de lixo. Não é que o trabalho tenha virado diversão. Digamos que ficou bem mais moderno. Aqui, ele liga por esse lado. 2 movimentos move a lança, da lança e recolhe. 2 gira e ergue a grua. A tecnologia é espanhola. Em um conjunto, são 2 containers subterrâneos, com capacidade para 3.000 litros cada. Um coletor para lixo orgânico e outro para objetos recicláveis. As vantagens são o asseio, a conservação, a não poluição visual e a incidência de catadores, de animais também, ela é totalmente resolvida com esse sistema, além do acondicionamento. É bem maior do que a capacidade de um container normal, isso ser subterrâneo, evitando inclusive o odor de resíduos e a manipulação deles por qualquer pessoa. Com o lixo escondido dos olhos e depositado em um lugar mais adequado, o número de viagens do caminhão responsável pela coleta diminuiu para, em média, 2 vezes por semana, sempre no período da noite, para não atrapalhar o trânsito. O container subterrâneo não tem como acessar, né, o interior. Isso acaba eliminando o problema que a gente tem às vezes com catadora. Às vezes isso acaba prejudicando um pouco a limpeza da cidade, a gente provocando maiores retrabalho. Esteticamente falando, o novo sistema já foi aprovado, mas durante um ano os benefícios ambientais dos coletores também serão avaliados. A gente vai avaliar a qualidade, a quantidade, tanto do rejeito quanto dos recicláveis e provavelmente ampliar para outras áreas que demandam essa característica
como o Centro Histórico de Itu. Os 9 conjuntos de coletores subterrâneos estão espalhados em 6 locais diferentes da cidade. São pontos onde o acúmulo de lixo é grande e o fluxo de pessoas intenso. E para uma cidade turística, os equipamentos ajudam a evitar a poluição visual e também o mau cheiro. A Rose é dona de um restaurante e o João de uma banca de jornal. Eles acharam interessante a ideia dos coletores subterrâneos e acreditam que o sistema vai atrair mais turistas para a cidade. Com certeza, acho que tudo que é visualmente mais limpo, visualmente mais bonito, em se tratando do meu segmento, que é alimento, restaurante, eu acho que foi assim muito bom. Eu uso mais para reciclável, né, que seria uma banca, quando não está agradável o ambiente, acho que o pessoal vem menos e agora acho que fica melhor aí. Na cidade onde o semáforo e o orelhão gigantes chamam a atenção dos visitantes, a tecnologia ambiental tende a ser mais um ponto turístico de Itu. A gente já percebeu que principalmente as pessoas de fora de Itu, que ainda não conheciam esse tipo de coletor subterrâneo, elas talvez tenha virado mais uma atração turística, porque elas param para olhar, para ler o adesivo e fazer o descarte correto dos resíduos. Vereador Maioli, o senhor pode usar então os seus 5 minutos de líder. Obrigado, presidente. Então, como vocês viram no vídeo, muitas vantagens pode acontecer com esse investimento tecnológico com relação ao sistema de coleta de lixo subterrâneo. É claro que nós não precisamos minar a nossa cidade. Podemos fazer um projeto piloto para ver se dá certo. É um investimento alto? Claro que é alto. Mas quantas coisas a gente pode ganhar com este investimento na tecnologia, que eu acho que é o que nós temos que pensar para o nosso futuro. Eu tenho um exemplo na linha Paese, que o Alexandre comentou aqui comigo, e eu tenho até algumas fotos, o Rose pode até mostrar algumas fotos. Então, se no centro da cidade é inviável para nós fazermos um teste, quem sabe na linha Paese, que tem um local de fácil acesso para a máquina, cavar o buraco, enfim, daria para fazer um teste lá com esse sistema, ou no centro da nossa cidade também, por que não? Nossa cidade está indo para um lado turístico, todo mundo fala, todo mundo quer que a nossa cidade invista nesse segmento, e eu acho que é uma das coisas mais importantes. Então, podemos testar podemos fazer um teste. Então, por que eu falo aqui com um tom de desabafo até, inclusive? Porque no ano passado, essas mesmas imagens, eu já sentei junto com o pessoal da Ecofar e junto com a Secretaria do Planejamento. Então, não podemos dizer que os vereadores não fazem nada. Aqui, nós possuímos uma equipe de vereadores muito qualificada, com muita vontade de ir atrás, de buscar soluções para a nossa cidade, não somente fazer críticas, mas sim mostrar soluções. Isso nada mais é que ideias construtivas. Então, mais adiante, nos próximos meses, eu já estarei aqui trazendo mais algumas ideias, algumas dicas relacionadas à coleta de lixo, e esperamos que o Executivo, novamente, se sensibilize com essas ideias, e se não quiser pôr em prática, não tem problema, mas que seja discutido o assunto. Obrigado a todos e muito obrigado pela atenção. Com a palavra, o vereador Alexandre Paese. Obrigado, senhora presidente. Boa noite, Clarice. Boa noite, nobres pares. Boa noite à imprensa que está aqui, o Zé Teodoro, a rádio, a TV Sera, ao Renato Benacchio. Prazer ter o senhor aqui, aos colegas da casa. Caleb, eu peço excusas de não ter pedido o espaço, mas como marinheiro de primeira viagem, é fácil, né? Eu quero falar sobre a política, Caleb. Um dia, assistindo um filósofo político, eu vi que ele disse assim, que o pior ser humano que tem é o analfabeto político. Né? É o analfabeto político. E, de fato, se me perguntar hoje na rua, Juliano, se eu sou político, eu digo que sim, com muito orgulho. Porque eu sempre trabalhei, mesmo não sendo. Né? Essa semana passada, andando aí no interior, visitando as máquinas, visitando as obras, alguém disse, ganhando um belo salário aqui,
mas ele não olhou para o lado que eu estava com o meu carro lá, visitando a obra. Ele não olhou que a casa não nos dá gasolina. O vereador que quer sentar nessa cadeira e vir aqui segunda e terça sentar aqui, ele tem um excelente salário, ótimo, diga-se por sinal. Mas o vereador que quer trabalhar, te digo, né, vocês sabem. Então, assim, e uma vez, maior, lendo um livro, a gente pega poucas coisas do livro que a gente lê, né, Clarice? Eu peguei uma estrofe assim, que a violência é o recurso dos incompetentes. Quando eu jogava bola, Felipe, eu era meio nervosinho, aí eu comecei a me acalmar, que eu vou lá para desestressar, não para estressar os outros, né? E aqui não é diferente. As pessoas a violência não está só lá na física, ela está aqui na rede social, ela está aí fora nas palavras. Eu penso assim, se você não tiver uma palavra de acalento, uma palavra bonita para dar para a pessoa, não dá. Às vezes ela não quer ouvir ela não quer te ouvir. Se é para prejudicar, falar mal da pessoa, não dê a tua opinião. A gente está aqui, o nosso município só é pujante como ele é, porque tiveram grandes pessoas, grandes políticos que tiveram antes de nós aqui. Tanto aqui no Legislativo, quanto lá no Executivo. Senão não seria. Senão nós seríamos aqueles municípios lá de cima de Alagoas, lá que nós tivemos um presidente impeachmentado lá e conseguiu se eleger senador da República. Eu não sei como é que pode. Por isso que eu sempre digo para os meus munícipes que me perguntam, aquilo lá em cima, aquela sujeira que está lá em Brasília, simplesmente é um espelho nosso refletido lá, ó. Senhor presidente, nós temos os políticos que merecemos. Enquanto nós não pensar, pessoal de casa, vamos acompanhar, acompanhe a política. A política, queira ou não queira, o nosso país ele é regido por ela. E não vai mudar por muito tempo. Se nós não gostarmos de política, infelizmente, nós vamos ser comandados por quem gosta. E se quem gosta tem má índole, nós estamos lascados. Né, Caleb? Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem. Agora a palavra está com a vereadora Clarice Paul. Na verdade, queria só contribuir com o meu colega Caleb, que ele está bastante fazendo uns questionamentos na questão do nosso trabalho, da postura, né, dos nossos ouvintes, dos munícipes. Minha ideia, tá? Respeito a opinião de todos, mas, assim, se nós também temos que rever as nossas posturas. Porque se nós tivéssemos uns discursos com mais objetividade, sem esses discursos longos, tem discurso que a gente não identifica porque veio para onde vão. Se a gente trouxesse assuntos de relevância coletiva, relevância social, e não deixar assim de transformar aqui o nosso horário em um palanque político, que nós trouxéssemos realmente assuntos que interessam a nossa comunidade e não assuntos de autopromoção. Opinião minha. Quando eu vejo aqui, sei que eu vou receber crítica, mas é a minha opinião e quero que respeite, como eu respeito a todos. Pedidos para fechar buracos, troca de lâmpadas, podas. Não, vocês nunca vão ver eu fazer pedidos como este, porque isso é um dever do executivo. E também um dever do contribuinte ir lá e fazer o seu protocolo. Bom, não é atendido, o vereador pode sim interferir, mas vai lá direto, isso que eu falo da objetividade e não autopromoção. Vai lá direto com o secretário e argumenta. Esse é o dever do vereador, fazer este elo do povo com o executivo. E não vir aqui pedir, bom, olha, lá eu troquei, viu que eu troquei a lâmpada, foi eu que pedi. Isso é política. Por isso que as pessoas não nos assistem. Vai ter o período da campanha eleitoral. Nós vamos usar esse período para fazermos a campanha eleitoral. E não usar aqui a Câmara como palanque político. Talvez sejam isso que as pessoas não acreditam mais no nosso trabalho. Porque não pensam que eu já não fiz várias e muitas trocas de lâmpadas, muitas podas, mas, no momento algum, eu vim falar aqui e fazer pedido. Eu fui direto lá, falei direto com o secretário, olha, já foi feito esse pedido, quem sabe, e é feito e atendido. Esse é o trabalho do vereador,
Fazer o elo da população com o executivo. E não se autopromover porque conseguiu trocar uma lâmpada ou fazer uma poda. Isso é muito pouco para ser vereador. E a população não é mais ingênua. Eles notam muito bem quem está aqui para se autopromover. E quando eu digo que não sou política, estou na política, e daí eu ouço os colegas dizendo que eu estou em negação, não. Isso é minha convicção. Enquanto a política está posta desta forma, autopromoção e só um palanque político, eu estou na política. Nós temos que estar aqui trabalhando para a população, ver as questões de relevância social e trabalhar. Isso sim. Mas não quer dizer que tem que só fazer política. Vamos ter lá o horário político, vamos aguardar. Então, nós devemos antes também analisar a nossa postura como vereador, para depois analisar a postura dos nossos ouvintes. Nem eu não ficaria nos ouvindo. Nem eu não ficaria nos ouvindo, porque assim, tem sessões que a gente pode ver claramente o objetivo político aqui. Então, a gente tem também saber que a população não é ingênua, ela também tem questão das redes sociais, e nós temos que respeitar. Eu acho até um desrespeito à população quando é usado só aqui o eixo político do que buscar realmente os interesses dos nossos munícipes. Esta é a minha opinião, respeito todas as outras. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Roque. Senhora presidente, senhores vereadores, pessoas presentes, a imprensa, eu tenho uma opinião que política, vereadora Clarice, não é algo ruim. Política é a arte de todos viverem bem. E é a arte de governar, é a arte de decidir. Então, não, com certeza, todos nós, seres humanos, somos seres políticos. Não há na face da terra alguém que não seja político. Porque política é aquilo que você faz no dia a dia. Política partidária, política da educação, política da saúde, política da agricultura, política social, política. O problema é quando faz mau uso, então, da política. Aí não é política, aí é politicagem, etc, etc. Isso então, é que nós não precisamos fazemos. nunca negar a palavra política. Política é uma palavra que tem vários sentidos e todos eles remetem para sentidos bons. Eu tenho aqui entabulado informalmente com o vereador líder do governo, Marcelo, e aguardo então uma agenda, né, Marcelo, para nós tratarmos de investimento no município. Vamos ver se essa semana sai essa agenda, porque é importante. Nós temos agora, para o dia 2 de maio, a nossa reunião aqui na casa para discutir um tema por demais relevante, não só para Farroupilha, mas para a região também, que é o tema da energia elétrica. E estão convidados aqui um deputado de cada bancada, deputado federal, para abordar o tema do papel da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, nos contratos de concessões de energia elétrica, no nosso caso, especificamente, a RGE. Quero informar a casa que o deputado federal do PSB, né, professor Juliano, vereador, já confirmou presença. Então, o deputado Heitor Chu confirma presença já na sessão do dia 2, e com certeza aqui eu já vi diversas articulações aqui dos partidos que estão buscando, através dos seus líderes, a presença dos mesmos aqui nesta casa, assim como também, em conversa aqui com o secretário do ILUS, já está sendo enviados convites, certamente com a anuência da presidente Eleonora, obviamente, né, para os deputados, que assim cada um indicar, né, porque não dá para mandar para os 31, né. Então, vamos lá pegar o PP indica um deputado, a Câmara já manda o convite diretamente para o deputado, o caso do PSB e assim sucessivamente. E também os convites para o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Defensoria e a OAB, que até inclusive foi sugestão da vereadora Clarice. Também quero fazer um comentário aqui, que estive na semana passada conversando com a secretária de planejamento, não é mais planejamento, como é que é o nome da secretaria agora? Urbanismo e Meio Ambiente, mas é eternamente planejamento. E que a Prefeitura Municipal está fazendo estudos com relação ao plano diretor.
porque o plano diretor, ele necessariamente ele precisa passar por revisões periodicamente. Tem ali um prazo que agora me foge aqui da memória, mas o plano diretor, ele é uma diretriz de como caminha a nossa cidade, como caminha o interior, os centros, os bairros, quais são as áreas estratégicas de desenvolvimento habitacional, industrial, área de comércio, área de turismo, rotas turísticas, etc. e tal. E também há, no plano diretor, os planos setoriais, né, que são os planos que dialogam com os setores, o plano turístico, o plano, daqui a pouco, de aglomerados, como, por exemplo, Caravaggio, Nova Milano, Sardenha, Janssen, São Marcos, que são os planos setoriais. E o plano diretor, ele é importante porque ele define, em tese, ele define o desenvolvimento da cidade. Normalmente, se há uma opinião de que o indutor do desenvolvimento econômico é o setor privado. Não está em um todo equivocado, mas, ao meu ver, o indutor do desenvolvimento é o setor público. E explico. Se você fizer uma lei aqui na Câmara de Vereadores, que você proíbe, vereador Amarante, determinada atividade em determinado local, você está impedindo o desenvolvimento econômico naquele local. Ou se você permite determinada atividade em determinado local. Eu peço espaço de liderança do PSB. O senhor pode usar o seu espaço de liderança. Obrigado. Ou se você permite determinada atividade em determinado local, você também vai estar beneficiando ou prejudicando. Eu lembro de um fato em que havia aí uma discussão, e ela não é segredo, foi amplamente discutido, a possibilidade de se instalar em Caravaggio um abatedor de frangos, se não me engano. E isso aí iria impactar, e muito, né, Bela Verde, aquela região. Uns diriam que é desenvolvimento, outros diriam que iria repelir os visitantes, os turistas, os romeiros, o santuário e etc. e tal. Então, você impacta diretamente uma região positivamente ou negativamente em função de uma ação pública. Então, por isso que o plano diretor, ele é muito importante. Nós temos hoje, a nossa região da Serra Gaúcha, ela é organizada pela pequena propriedade rural. Hoje, mais de 90% das nossas terras rurais, e o Maurício está aqui, que pode confirmar ou não também, né? Elas têm menos de 20 hectares de terra, porque é a pequena propriedade. E, além do mais, ela é pouco utilizada em função da questão inóspita ali da propriedade, muito dobrada, difícil de cultivo. Então, os nossos agricultores, que são empreendedores rurais, eles tentam buscar o máximo daquele local. Obviamente que as margens das nossas rodovias, elas precisam estar abertas para o desenvolvimento econômico, para se instalar aí indústrias, comércio, serviços. E isso você vai modificando o plano diretor, porque em dado momento a necessidade é uma, passou 3, 4, 5 anos, 10 anos, passa a ser outra a necessidade. Temos o surgimento das cooperativas habitacionais, que, embora agora um pouco mais, vamos dizer assim, contidas, porque basicamente compraram as suas áreas de terras, mas tudo isso são temas de discussão no plano diretor. Então, a secretária Cris me falou que acha que até o final do mês de maio esse plano diretor internamente dentro do Executivo deve estar mais ou menos alinhavado, e depois tem que passar por audiência com o Conselho Municipal do Meio Ambiente, para depois também reunir com o Concidades, que é um conselho da cidade, não é esse conselho do desenvolvimento criado, mas é um conselho que é chamado Concidade, que tem que passar pelo referendo desse conselho. Depois, far-se-á-se uma audiência pública com a população, para que a população tome conhecimento, e obviamente que todas essas audiências têm que abrir prazo para as pessoas se manifestarem. Depois ele virá para a Câmara de Vereadores, e aqui terá que ser feito um grande debate também. Onde eu quero chegar com isso, Marcelo, vereador Marcelo? Eu já comentava anteriormente que o Executivo poderia
ser um pouco mais articulado e convidar os vereadores para determinadas reuniões. Não precisamos da reunião para destaque, não, mas para contribuir. O exemplo é o plano diretor. Se em todas as audiências que tiver do plano diretor, com o Conselho do Meio Ambiente, com o Concidade, com a audiência pública, tiver a participação dos vereadores, todos nós vamos nos familiarizando com esse tema muito complexo e técnico que é o plano diretor. E quando vir aqui para a Câmara de Vereadores, todos nós estaremos melhores do ponto de vista do entendimento. Podemos, inclusive, modificá-lo, porque é prerrogativa do vereador, inclusive, fazer as modificações, que, aliás, o plano diretor, ele é muito rico, o debate dele, porque nós podemos convidar para vir aqui para a Câmara de Vereadores, daqui a pouco, um urbanista, um arquiteto urbanista, podemos convidar um engenheiro, convidar um ambientalista, convidar um empreendedor, convidar alguém do executivo para vir aqui, convidar a OAB, o judiciário, enfim, porque o plano diretor ele dialoga com todos os setores da sociedade, com o pobre, o rico, o agricultor, o urbano, todos se dialogam com o plano diretor. Não há nada na cidade que tu possa fazer sem a anuência do plano diretor, desde constituir um loteamento novo até fazer uma edificação ou abrir um bar. Vai estar relacionado com o plano diretor. Então, eu creio que esse é um dos projetos mais importantes que nós vamos votar nessa casa, quando ele vier para cá, e todos nós temos, aliás, não só o direito, como o dever de debater esse plano e analisar todas as nuances, porque assim como ele pode ser bom, ele pode ser ruim. E há muitos interesses acerca do plano diretor, sempre há, porque mexe e impacta na vida de todo mundo. Então, essa é a minha contribuição. Obrigado. Com a palavra, o vereador Juliano. Vereadora doutora Eleonora, presidente dessa casa, seguinte, seguindo nessa linha, muitas vezes, doutora Clarice, eu não gostaria de encaminhar 10 pedidos de providência, eu não gostaria de fazer mesmo isso, porque literalmente é um trabalho desprendido do tu ir lá ver a demanda, do pessoal te ligar 10, 11 horas da noite num sábado, num domingo, ou constantemente mandar diversas mensagens. Por quê? Na maior parte das vezes que eu encaminho, são questões que as pessoas não são atendidas. Então, para mim, não é um demérito eu fazer isso. E eu não faço no sentido de dizer, meu Deus, está aqui o salvador da pátria. O mito. Porque não existe salvador da pátria. Isso é bobagem, isso é falácia. Literalmente, palanque eleitoreiro, politicagem barata. Eu gostaria de estar discutindo coisas para o futuro, pensando. E se for analisar minha trajetória, a maior parte das pautas que eu levantei é curto, médio e longo prazo. Olha quanta coisa que eu apresentei, que eu poderia ficar 2 horas falando. Por exemplo, a questão aqui, levantei a pauta da pobreza menstrual, que é um problema social, que não só Farroupilha, mas todo o país vive. E o que? Foi feito debate, foi feito estudo, tem um início, um meio. Agora precisa ter o fim, que é o quê? Suprir essa necessidade. Muitas vezes a gente quer debater coisas pensando literalmente no futuro. Eu vejo e eu compactuo contigo, Felipe. A cidade tem que evoluir na questão do recolhimento de lixo, tentar quanto menos poluído. Mas o que eu recebi hoje de meio-dia? Pedido para troca de lixeiras. Então tem muitos déficits, muitas coisas que poderiam ser avançadas, é prerrogativa do Executivo, mas a gente tem que cobrar, senão muitas coisas não andam. E não é falar por ser cri-cri, é porque as coisas não estão acontecendo, precisa ser feito algo. Sabe? Então, a gente discute cidade. Eu gostaria literalmente de discutir, está 2 meses já discutindo isso que o Roque falou, o plano diretor. Está discutindo, tentando compreender, buscando. Ou quem sabe, a implantação de um centro tecnológico, ou coisas do gênero. Mas não, a gente fica preso em pautas que influenciam diretamente na vida das pessoas. Enquanto uma lâmpada queimada na frente de uma casa for o problema de segurança, nós temos que tentar resolver esse problema pequeno. A audiência pública de quarta-feira passada, lá pelas tantas, um dos moradores disse assim, não, o que está nos incomodando é a questão da perturbação do sossego. Os jovens vão lá na praça, quebram as garrafas e as crianças não podem ir lá brincar. Isso é um problema. Eu vou dizer, nossa, eu queria estar discutindo mais. Mas se esse é o problema da comunidade, nós temos que olhar. O Paulo Freire já dizia isso, vamos puxar para o lado da educação,
que nós temos que trabalhar com a realidade. Não só do ensino, mas o que a gente vive. Nós não conseguimos dar um passo a mais se a gente não consegue resolver o problema. Tem aquele negócio, tem a casca de banana na tua frente. Tu vai passar, tu vai escorregar nela e cair, ou tu vai olhar e tu vai tentar tirar a casca de banana para te não cair. Então tu tem que fazer o básico. E de novo, essa negação à política me assusta. Porque no meio dessa negação à política é que a gente tem alguns políticos que fazem a M bem grande. Por quê? Porque vem com um discurso antissistêmico, que vem com um discurso de eu vou varrer a corrupção, e é só estudar a história. A gente pegar 50, 60 anos atrás, a gente vai ver que os discursos eles se repetem. E a história é muito simples, é uma ciência humana e ela está aí. A história se repete como farsa ou como tragédia. Mas ela se repete como tragédia. Não dá. Então, eu não consigo e não vou aceitar. Eu não tenho problema de dizer que sou político. E eu não concordo com conotações, com termos, com generalizações que a população e que alguns grupos fazem. Muitas vezes a gente escuta, o vereador não produz, o vereador não faz nada. Mas tu procurou? Tu lembra em quem tu votou? Tu votou porque tu queria que acontecesse alguma coisa ou tu queria algo em troca? Ou tu queria um jeitinho? Eu na campanha me pediram de lata de tinta banco de igreja. E o que eu disse? Meu, tu quer isso aí? Te vira, vai trabalhar. Não existe isso. Pesca no parque, né, vereador Sandro? Na outra campanha a gente esteve junto. Então, coisas bizarras. Mas nós estamos fazendo a parte. Eu quero discutir o futuro da cidade. Por isso que, ao mesmo tempo que eu sou taxativo, cobro energicamente, muitas vezes, eu proponho diversas soluções. Vou resolver o problema do mundo, da cidade? Não. Mas eu estou propondo. Estou sendo propositivo. Obrigado, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Caleb. Por favor, coloca a imagem, por favor, Rose. Muito bem, eu sou uma pessoa que eu sempre vou acreditar que o problema da humanidade é comunicação. Se a gente soubesse ser claro no que, da forma como a gente se comunica, as coisas seriam muito diferentes, né? É natural que isso aconteça em família, entre amigos, relacionamento. Comunicação é complicado. Então, eu vou responder aqui um pedido de informação para que fique claro qual a pergunta, qual a resposta, e depois a gente saber qual a pergunta que ficou faltando, qual a resposta que é a lacuna, para que você que está em casa entenda daí realmente qual é o ponto da questão, porque às vezes uma questão tem tantos pontos que a gente perde o fio da meada, né? Pedido de informação 19/2022. Qual o custo mensal de um aluno de pré, 1 e 2 e ensino fundamental na rede municipal? 991. Na rede estadual? 991. Qual o custo mensal do aluno de pré, 1, 2 na rede particular para o município? 770. Pergunta e resposta óbvia e objetiva. Esses alunos que estudarão em escolas particulares pelo ensino de município de Farroupilha terão os benefícios de cotas, institutos e universidades federais do ProUni? Sim. Os pais foram informados das possíveis perdas? Não tem perdas, porque eles entram como bolsistas. Quantas vagas tem efetivamente em aberto nas escolas municipais e estaduais para os prés 1 e 2, ensino fundamental, no início do mês de março, após iniciar as aulas? Agora o textinho. O número de vagas em aberto nas escolas municipais para educação infantil é de aproximadamente 47 vagas na rede municipal, 26 nas turmas de educação infantil, que funcionam nas escolas estaduais. Nas séries iniciais do ensino fundamental, são de aproximadamente 120 vagas, distribuídas em 161 turmas. Nas séries finais, são 150 vagas, distribuídas em 111 turmas das 22 escolas municipais. A designação de vagas respeita o zonamento de alunos. Ressaltamos que as escolas têm mais vagas, as escolas que têm mais vagas, são aquelas que não possuem transportes de um bairro para o outro, impossibilitando algumas matrículas. Então, perguntas, respostas, se ficou claro, a gente avançou. Talvez não tenha respondido tudo, mas aí todo mundo já entendeu um pouquinho mais da situação. Porque eu, quando me deparo com um problema, eu penso assim, o que eu posso resolver primeiro? Ou, às vezes, eu estou dando aula e eu preciso saber o que o aluno está sabendo, né? E por isso que a pergunta é muito importante, né? Então, talvez clareou, talvez não, né?
Mas aí que vem o próximo ponto, então. Clareou um pouquinho, mas aí a gente pode dar um segundo passo, né, para a gente saber qual é o ponto. Porque quando o senhor fez esse questionamento, tem o ponto específico, mas é muita informação. E, às vezes, embrulha tudo, né? Então, agora nós vamos para o próximo passo, que é resolver o que faltou, que, de repente, era o importante da questão, que talvez não foi resolvido. Obrigado. Com a palavra, o vereador Sandro. Obrigado, presidente. Rapidamente, então. Os pedidos, eu sou alguém que viu os pedidos que vinham, Gilberto. Algum detalhe de pedido, sim, né, Marcelo? A gente se encarrega de ir até o executivo buscar as informações. Agora, eu vivi nessa casa. Eu sabia o que vinha. Leiam, está registrado na casa. O pedido de informação que vinha para cá, eu sentia vergonha. Então, assim, a diferença é absurda. Embora façam lacunas, vejam, busquem nas informações dessa casa. Eu tinha vergonha dos pedidos que vinham para cá. E a quantidade não era a mesma quantidade, era bem menor a quantidade. E assim, então, a gente se dispõe, eu me disponho, Marcelo também, para que, se tiver alguma dúvida, venha falar com nós. Agora, gente, tirem as dúvidas de vocês. Peguem o pedido de informação que está vindo aqui e, às vezes, a gente bate lá nos executivos assim, respondam o que precisa ser respondido de maneira correta. A informação precisa ser dada. A gente pergunta. Peguem algumas informações que veio para o executivo, busquem. E aí vocês vão analisar o que é um pedido de informação esdrúxulo. Tinha vergonha. Desculpa, é a resposta do pedido de informação. Sério, a gente passava vergonha aqui dentro. Então, na verdade, alguns já vi gente pedindo informação de uma outra cidade, não foi aqui, né? Mas eu vi, esse era esdrúxulo também, Roque. Mas façam essa observação. E qualquer pedido, qualquer falta de informação, faltou algum detalhe, falem que a gente vai buscar sim e traz. Vamos atrás. Eu acho que é importante isso. Eu sempre disse uma coisa que eu falei e falo com os vereadores aqui, é que é o dever do vereador. Então, a pedido de informação tem que ser fornecido de maneira correta. Então, precisa estar correto, sim. E a gente está aqui para fazer isso. Vamos atrás para deixar isso em dia. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Marcelo. Obrigado, senhora presidente. Eu só enfatizar, então, essa questão dos pedidos e tenho certeza que a gente se esforça ao máximo, o executivo está totalmente sensível e aberto às respostas, ponderações, como diz, a porta aberta, e acredito sim que a gente avança, é uma prerrogativa do vereador, e vamos juntos ainda construindo. Então, acredito, qualquer dúvida, como o Sandro falou, a gente está à disposição, e seguindo aí o que é melhor para a cidade, o que contempla, né, os anseios também dos vereadores, nessa linha de alinharmos todos o mesmo objetivo. Só na questão do que eu ouvi alguns relatos, eu tenho na minha vida assim presente, acho que eu já comentei, acho que ninguém acorda de manhã cedo e diz, eu vou errar, hoje eu vou errar. Eu acho que não, acho que todo mundo, além de buscar a sua felicidade, quer fazer o melhor. E eu digo assim, é uma frase que eu gosto muito, já falei do nosso Cortella, e ele disse assim, eu sou um privilegiado por não saber quase nada. Isso é importante, porque tu busca, né, o aprendizado, busca com todos nós essa noite, e essa Casa Legislativa é para isso, discussões maiores, outras menores, alguns discursos mais inflamados, outros não, mas acho que, na verdade, eu penso que, com muita humildade e trabalho, a gente vai avançando e sendo mais proativo, protagonista também nas nossas vidas e buscando realmente deixar um legado para as gerações futuras. Eu digo sempre, faça por merecer. Acho que com isso eu sintetizo, eu na minha fala breve, eu quero dizer que eu estou muito feliz. Eu acredito que posso dizer com muita humildade, é um dos melhores momentos da minha vida, estando aqui, trabalhando em prol da nossa cidade, conhecendo pessoas, atendendo, fazendo o que talvez se espera de mim, mas eu digo com muito amor e dedicação. Acho que quando a gente tem amor e dedicação, o fardo ele não é pesado. Pelo contrário, quando eu vejo que quanto mais situações no dia, tu se supera e faz. Então eu penso que, nesse sentido, eu falo por mim,
que acho que é um conjunto. Eu penso como justificar a nossa passagem aqui nessa vida. Eu tenho na espiritualidade, tenho em Deus essa fé maior, que faz com que eu siga sempre vibrante, quando alguma coisa não for bem, humildade para reconhecer aonde se erra e avançar da melhor maneira possível. Então, da minha parte, sinto orgulho de estar aqui. Hoje foi um dia importante também, que tu traz pessoas da comunidade, de instituições, né, da sociedade civil organizada, e nos mostra conhecimento, nos dá segurança, garantia, e a gente vai avançando. Amanhã tem outro assunto, e a gente vai corrigindo, melhorando como um todo. Então, da minha parte, eu agradeço esse momento também. Estou sempre à disposição para avançar nessa parte de ligar, de ser proativo na questão de demandas, e tenho certeza assim, que o nosso executivo também pensa da mesma forma, sendo proativo e protagonista, e que nós também, como Casa Legislativa, a gente consiga os objetivos todos em conjunto. Muito obrigado. Se nenhum mais vereador quiser fazer uso da... Amarante. Então, a palavra está com Amarante. Meus colegas vereadores, eu até estava aqui escutando um pouquinho a questão do pedido de informação. O pedido de informação é feito por quase todos nós, né? E tem alguns pedidos, como esse aqui, que às vezes não vem claro, não vem objetivo. Então, eu peço aí para o líder do governo, principalmente essa questão aqui do mesmo valor, no caso, de uma mensalidade de um ensino fundamental para uma criança, que está equivocadamente errado. Isso eu posso afirmar em qualquer momento, isso com os números, né? Queria dizer também que todos nós somos políticos e que bom que o nosso prefeito tem se envolvido também nessa questão do setor elétrico, indo até a ANEEL. Eu acho que tem força, nós unimos forças políticas, legislativo, executivo, assim como todo, nós construímos. Amanhã, como vamos ter uma reunião também com o executivo para tratar o tema, assim como o vereador Roque está promovendo essa conversa aí do dia 2 de maio. Em relação à Casa de Vereadores, eu entendo, Caleb, que eu concordo com tudo com o que tu falaste em relação das opiniões ali nas redes sociais, ali em relação a nós políticos, enfim. Até porque nós, às vezes, não é a questão da Câmara de Vereadores de Farroupilha, mas como político como um todo. Nós, talvez, criamos essa imagem para a população ali fora. Mas, por outro lado, pode ver que a população recorre a nós há muitos momentos. E há muitos momentos eles querem fazer uma audiência pública aqui, quando o problema está lá na comunidade deles. Eles nos buscam, eles vêm até nós para buscar essa solução, se às vezes eles não constroem com outro órgão. E a mesma coisa quando há aqui uma homenagem à entidade, a pessoas, essa casa ela enche, ou seja, nós somos vistos também com bons olhos. E como estar aqui também a Câmara de Vereadores sendo uma entidade importante para a população de Farroupilha. Então, eu acho que assim, sim, nós somos vereadores. E eu tenho escutado ali fora por muitas pessoas: olha, tu é o meu representante lá, por isso que eu não vou na Câmara de Vereadores, me represente bem. Então, muitas pessoas me cobram, me falam, tu sabe que o meu convívio, nós se peixamos por aí no dia a dia, eu sou comunicativo, gosto de estar com as pessoas, e eu escuto muito isso, que o vereador, ele é sim uma figura... embora de ser uma pessoa, ser a pessoa igual a todo mundo. Mas, estando aqui como vereador, nós somos representantes, sim, da população ali fora. Deus meu. E claro que, ainda voltando na questão dos pedidos de informação, às vezes, vereadora Clarice, nós vereadores, somos procurados. Eu até tenho feito poucos pedidos que não seja relevante. Tenho feito sim muitos pedidos, tenho atuado muito em relação às situações do Estado, às situações de empresas privadas, e a gente traz para essa casa
todo um apelo da população, aquilo que a população quer de nós, uma solução. Muitas vezes não é a nossa prerrogativa, mas nós juntos, e se nós unirmos legislativo, muitas vezes judiciário e o executivo, através dessa casa, traz o resultado. E nós temos visto isso muito, e é grande o resultado, não é pouquinho, é pouquinho quem não faz. Ela está pedindo uma parte. Não, mas eu... posso... E tem uma questão assim, a questão do pequeno serviço, até te dou, depois vou pedir espaço de líder, te dou a parte. Legal. A parte é a vereadora Clarice. Na verdade, em momento algum, eu fiz referência a pedido de informação, acho justo, mas nessa questão de pedido de informação, talvez que não venha contento com o que é pedido, talvez tenha que rever a forma de pedir, porque tu pede quantas vagas tem na escola, tantas vagas. Então, pede já que venha, junto com a resposta, também documentos comprobatórios, que daí não vai ter dúvida alguma. Então, às vezes, a resposta vem de forma que não satisfaça a tua expectativa ou a tua pergunta. Não passou um minuto, está errado esse trem. Entendeu? Então, daqui a pouco, uma sugestão, né? Para tu dizer assim, não, mas isso está errado. É a informação que veio e de algum lugar saiu essa informação. Então, daqui a pouco, pedir que venha documentos comprobatórios da informação. É nesse sentido que eu quero contribuir. Obrigado, Amarante. Obrigado pela contribuição, vereador, e peço o meu espaço de líder. O senhor pode usar o seu espaço de líder a partir de agora. Tem situações, às vezes, que até é bizarro, vereadores, e até eu vou pedir hoje para o líder do governo, Marcelo Broilo. Por exemplo, olha só, foi decidido na comissão, na nossa Comissão de Infraestrutura e Bem-Estar, para nós fazermos uma reunião para tratarmos o assunto do Instituto Federal junto ao prefeito. Como resposta, olha o que o Executivo nos respondeu. O que nós procuramos num primeiro caminho? Justamente o diálogo através do WhatsApp, para nós vermos qual seria a melhor data para o Executivo, para nós tratarmos do assunto. Nós queríamos resolvermos junto esta questão. Ela vem se empurrando, junto com o vereador Roque, que foi uma pessoa que começou esse assunto, depois o vereador Felipe Maioli também deu mais um passo, e agora nós queremos fazer um fechamento. Aí o Executivo nos respondeu que, para dar esse retorno para nós, estava esperando um ofício do diretor do Instituto Federal. Eu não sei o que o Instituto Federal está querendo, está pensando. A comissão pediu uma reunião com o Executivo. Então, este assunto são coisas assim que eu acho que não precisamos trazer para... Eu não sei, eu não entendo. A comissão são 5 vereadores mais o vereador Roque, que estaria presente na conversa com o diretor do Instituto Federal. Agora, então, a gente pegou, fizemos o ofício, mandamos o ofício na sexta-feira, está lá, na sexta ou na quinta-feira, está lá, então, para nos darmos um retorno. Então, eu acho que não precisamos fazer esses entraves. São coisas simples, coisas que a gente pode resolver, e este vereador, ele não está aqui para fazer política, tanto é que a gente levantou e continuaremos trabalhando muito, sim, e colhemos muito resultado no interior, por exemplo. Resolvemos, o último foi trocado o transformador aqui na linha Mangines, em linha Lia, aqui indo para o Salto Ventoso. A semana passada levantamos uma questão através da RGE, também com a comissão. Foi trocado o transformador lá naquele parque industrial, embora não esteja resolvido como um todo, mas andamos, resolvemos. Como grupo de vereadores, como vereador, que é o que a população quer de nós. Eu entendo, sim, que quando a gente planta uma roça, a gente faz uma roça, a planta ela vem bonita, Marcelo. A planta vem linda, ela está bem adubada, de repente começa a vir um matinho pequenininho. E se nós não tirarmos aquele mato, não limpar o mato, a planta vai morrer. Ou seja, o probleminha pequeno que hoje a população enfrenta ali fora, que é uma falta de roçada,
que é o buraco na rua, que é a lâmpada que não é trocada, daqui a pouco está tudo no escuro, porque eles trazem para nós no dia a dia. Embora que eu tenha feito muito requerimento em relação a isso. Tenho, sim, conversado com os secretários e muitas coisas têm resolvido, algumas não. Então, quando não se resolve no diálogo, a gente traz para essa casa. Quero dizer que o fato de nós estarmos aqui também, e não digo que é fazendo política, ou então fazendo política, mas se nós alcançarmos o resultado para a população ali fora e deixar a população satisfeita, nós estamos cumprindo com o nosso papel. E, principalmente, estamos dando valor ao salário que a população nos paga ali fora. E não é política. Eu sempre trabalhei assim. Eu, quando trabalhava na empresa que eu trabalhava, eu tinha aquela empresa como minha, e ela nunca foi minha. Não tinha horário, era de noite, era sábado, era domingo, não tinha férias. Eu recebia por isso, recebia assim, até um determinado ponto. Depois não. Até porque o meu salário equivalia ao que eu estava trabalhando. Então, continuo fazendo isso, assim como fazia por muito tempo, de forma voluntária no meu dia a dia. E não trago isso que hoje eu continuo fazendo, por quê? Porque eu fazia antes, continuarei fazendo como vereador. Então, muito obrigado, senhora presidente e demais vereadores. Se nenhum vereador mais quiser fazer uso da palavra, encerramos o espaço do pequeno expediente. Vereador Juliano quer usar espaço de comunicação. 2 minutos. 2 minutinhos. Senhora presidente, então esse espaço, só para reforçar o convite de uma reunião, depois também vou estar postando no grupo do WhatsApp da Frente Parlamentar. Amanhã nós teremos mais uma atividade às 16 horas, após aquela reunião do cabeamento, né, vereador Amarante? E onde que nós vamos visitar o SENAC e o processo de aprendizagem do jovem aprendiz. E às vezes é taxativo, repetitivo, mas assim, esse trabalho que a gente está tentando fazer é para tentar conscientizar que se executa a lei, porque é bem delicado. Uma lei que existe desde a década de 40 e nós temos que tentar criar mecanismos para conscientizar os entes a fazerem uso dela para levar a cidadania, para levar a oportunidade. Tá? Então, convite externo a todos os demais pares, não só os da Frente Parlamentar. Quem quiser nos acompanhar, nós vamos visitar o processo de ensino-aprendizagem lá no SENAC, às 16 horas. Saímos aqui da Câmara. Obrigado, senhora presidente. Muito bem. Espaço do presidente. Bem, eu vou falar rapidamente sobre a questão do banco de ideias. Gostaria de dizer a todos os vereadores o seguinte: quando uma proposta chega no banco de ideias, o link dessa proposta é enviado a todas as bancadas. E, sim, senhor, vereador Juliano, é encaminhada a todas as bancadas. Mas eu sei quando o senhor me olha desse jeito. Ah, tá. Tá bom. Posso terminar? Qualquer vereador pode, então, defender a ideia da proposição. Qualquer vereador pode defender a ideia que foi colocada no banco de ideias. Ela vai para todas as bancadas. A proposição vai para todas as bancadas. Sim, sim. A Câmara recebeu e encaminhou para as bancadas. Momento. E encaminhou para todas as bancadas. Tá? Então, só para dizer que qualquer vereador pode defender essa proposição. Tá? Se o vereador solicitar também, nós podemos discuti-la numa reunião da mesa diretiva. Pode ser discutida, não há problema nenhum. Tá? Em relação, eu gostaria apenas de colocar este ponto. Tá?
Outra coisa que eu queria falar, rapidamente, eu gostaria de ter mais tempo, mas não vou ter, é sobre o período que eu passei como à frente do Executivo. Foram poucos dias, mas eu gostaria de dizer que foram dias muito, muito produtivos. Eu acho mesmo que, para a gente poder falar bem ou mal, para a gente poder defender ou acusar, nós precisamos conhecer as coisas. Nós precisamos ter conhecimento do que nós estamos falando. Caso contrário, nós podemos cair em algo que nós podemos chamar de vazio. Por exemplo, eu conversei com todos os secretários, todos. E uma coisa que eu notei em todos eles foi a paixão com que eles falaram sobre a sua secretaria. E eu vi muita coisa sendo feita, e muita coisa boa. Claro que nós temos que considerar que existem dificuldades em qualquer secretaria. Mas todos estão trabalhando, na medida do possível, para resolver os problemas. As ações sociais que são feitas são muito importantes. Eu vou dar um pequeno exemplo de uma ação social, um exemplo muito pequenininho, mas que eu sei que é um grãozinho de areia, mas que eu sei que ali na frente vai fazer diferença. É uma ação conjunta da Secretaria de Educação com um dos clubes da nossa cidade. Então, crianças em situação de vulnerabilidade são levadas a esse clube, estão aprendendo tênis, é tudo fornecido para eles, tudo de graça, são levados de volta. A Prefeitura, o Executivo, a Secretaria de Educação estão fazendo a sua parte. Podem dizer, mas isso não é nada. É sim. Ali na frente vai ser. Ali na frente pode modificar o futuro dessas crianças. Então, eu gostaria de dizer que eu não tenho tempo para falar mais sobre isso, eu gostaria de falar sobre as obras que estão sendo feitas, eu fui ver todas. Eu gostaria de falar sobre o que está sendo feito na Secretaria de Habitação, eu gostaria de falar na Secretaria de Obras, eu gostaria de falar na Secretaria de Agricultura, de Desenvolvimento, de Turismo. Não vou conseguir falar hoje. Com o tempo, em cada um dos meus espaços, eu vou falar um pouquinho. Mas eu gostaria de dizer que é um orgulho para mim fazer parte desse governo. Muito obrigado. O senhor queria falar? Desculpe, vereador. Já esclareceu na sua explicação. Eu só queria perguntar se era a sua mesa ou nós, mas a senhora já esclareceu. Nada mais a ser tratado. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite e obrigado a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.